Você provavelmente já ouviu falar de Christopher Nolan, um diretor britânico que tem conquistado seu espaço no cinema com filmes dados como Fora da Casinha, Interestelar, Inception, Oppenheimer e agora A Odisseia, dos quais são muito conhecidos e muito nomeados. Porém, o Nolan divide muito opiniões dentro da academia. Muitos cinéfilos acham o Nolan genial e outros não gostam do Christopher Nolan. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Christopher Nolan é muito conhecido por fazer esses filmes dados como Fora da Casinha. Então ele chega e ele faz um filme como Interestelar e Inception, por exemplo, que são obras que mexem muito com essa ideia. Em Interestelar a gente vai ter uma questão toda com a física quântica e com a dilatação do tempo, uma coisa meio da teoria de Einstein. Em Inception a gente vai ter uma realidade completamente diferente da nossa, que você pode ir entrando no sonho das pessoas e sonhando dentro desses sonhos. A gente também tem um lado do Nolan que é muito mais histórico-científico. Então a gente pode falar, por exemplo, de Dunkirk, que é um filme sobre guerra que ele fez na Segunda Guerra Mundial. E a gente pode falar de Oppenheimer, que é o seu exemplo mais famoso de filmes de guerra, em que a gente tem o Cillian Murphy construindo uma bomba atômica, fazendo alusão ao momento histórico também da Segunda Guerra. E uma das coisas que chama muita atenção no Christopher Nolan é justamente o seu aspecto da filmagem. O Nolan é um cara que se importa muito com a qualidade técnica e visual e sonora do filme que ele quer entregar. Uma coisa importante para você saber é que o Nolan é uma pessoa extremamente contra CGI, que é basicamente computação gráfica. Então todas as cenas que você assistir de um filme do Christopher Nolan foram de fato gravadas. Nada ali foi feito artificialmente no computador. Mérito do Christopher Nolan mesmo, porque quando a gente vê um filme da Marvel, até coisas que não precisavam ser CGI são CGI. Existe um excesso de CGI porque é mais barato de fazer, dá menos problema, mas o Nolan defende que não é cinema de verdade. Se ele não pegou a câmera pra filmar, não é cinema. Essa é a ideia do Christopher Nolan. Então, pra ele, CGI é um negócio que não é admissível e a gente consegue ver que isso é uma valência dele. Porque foi o que eu falei, ele consegue ser muito diverso no seu repertório. Eu não tenho repertório, mas ele consegue ser muito diverso, ele consegue ser muito polivalente. Ele consegue falar de muitas coisas que a gente não imaginaria que ele conseguiria falar sem o CGI. E em muitos outros aspectos, né? O Christopher Nolan, ele se tornou muito revolucionário pela forma como ele começou a utilizar o IMAX. As câmeras IMAX são câmeras de altíssima resolução que surgiram muito para programas como National Geographic, programa de documentário. Uma ideia de você conseguir mostrar a floresta amazônica, por exemplo, num nível muito alto de definição. Mas mostrar uma paisagem grande, você mostrar uma coisa mais aberta, provavelmente sem muita questão sonora. Essa era a ideia das câmeras IMAX. E foi o Christopher Nolan que pegou a tecnologia IMAX e trouxe para dentro do cinema artístico. Não que documentários não sejam artísticos, mas você me entendeu. Então a gente pode ver, por exemplo, como Oppenheimer é um filme que tem a tecnologia IMAX. E por causa disso, ele teve que fazer uma série de adaptações. As câmeras IMAX, elas são extremamente grandes e barulhentas, porque não foram feitas para gravar em diálogos. Então ele teve que lidar muito com isso. Para fazer a Odisseia, ele mandou fazer uma câmera IMAX específica para esse filme. Uma nova tecnologia que conseguisse fazer e utilizar, porque ele se importava em ter o maior nível de definição dentro dos seus filmes. Além de todos os outros pontos, né? Ele gosta de filmar de forma analógica, ou seja, em filme físico. Ele não gosta de câmeras digitais, não gosta de gravar digitalmente como eu tô gravando nesse momento. Ele gosta do filme físico. Eu tenho quase certeza de que a Odisseia foram quase 3 quilômetros, ou até muito mais, na verdade, de filme físico mesmo, analógico, porque ele prefere naquela coisa toda dos 70mm, aquela coisa toda meio chata que eu não tô muito afim de explicar e você não tá muito afim de aprender sobre câmera 70mm. Mas enfim, ele se preocupa muito com isso. E o Christopher Nolan se destaca por esse ponto. É muito comum que os diretores mundo afora queiram fazer o melhor trabalho possível, com o menor custo e o menor esforço possível. O Nolan não é esse cara. Ele deve ser um saco de trabalhar junto, inclusive. Não porque ele é chato num sentido ruim, mas num bom sentido. Ele deve querer tudo extremamente perfeito. E o perfeccionismo do Nolan, o hiperfoco do Nolan, faz os filmes dele terem uma qualidade inimaginável. Você entra pra ver um filme do Nolan, independentemente se ele é IMAX ou não, e ele tem um diferencial na sua qualidade sonora e visual. Você consegue, de fato, perceber que você não tá num filme qualquer, você tá num filme do Christopher Nolan. Esses são os principais argumentos das pessoas que gostam muito dele, que acham ele um baita diretor, mas ele tem uma série de outros aspectos que complicam um pouquinho toda a situação do Christopher Nolan. Primeira delas, protagonista. O Christopher Nolan tem uma dificuldade muito grande, no geral, de conseguir escrever boas histórias, e os seus protagonistas são o seu calcanhar de Aquiles, se é assim que eu posso dizer. A gente analisa, inclusive, como todos eles são parecidos. Em Dark Knight, em Interstellar, em Inception, em A Odisseia, os quatro vão falar sobre um homem adulto, aquela coisa responsável, que manda em tudo, que sabe de tudo,
tudo, que é tudo poderosão, mas que vai lidar com algum problema que vai provar, ou pelo menos apontar, que ele não é o poderosão. Geralmente é um cara mais arrogante, geralmente é um cara que eu não preciso ser ensinado, e ele vai descobrir ao longo do filme que ele precisa ser ensinado. Os 4 personagens seguem a mesma linha, em universos diferentes, com particularidades diferentes, mas são muito parecidos. Isso talvez mostre uma limitação técnica do Nolan de escrever pessoas diferentes. Você nunca viu um filme do Nolan que é protagonizado por uma criança, por uma mulher, por um adolescente, por um estudante. Não, as pessoas são muito bem presas nesse quadradinho que o Nolan cria. E isso é uma ótima palavra, quadradinho, porque o Nolan, ele cria personagens que são muito planos, que não têm tridimensionalidade. Você assiste os filmes dele e os personagens parecem muito mais engrenagens de roteiro do que pessoas reais e vivas. Quando a gente pensa, por exemplo, em A Odisseia, a gente teve a Anne Hathaway fazendo a Penélope, que na minha opinião foi a melhor atuação do filme. Mas até a melhor atuação do filme tá presa por uma personagem extremamente simples. Ela tem uma função muito nichada dentro do filme e funciona justamente para poder fazer a história andar e parar quando precisa. O Telêmaco, feito pelo Tom Holland, é a mesma ideia. É um personagem extremamente plano. Você não tem muito aquela coisa de ser uma pessoa de verdade. Ele parece que foram colocados uma série de coisinhas na cabeça dele e segue isso aí. O próprio Odisseu, feito pelo Matt Damon, segue a mesma lógica. É um cara que, por mais que seja talvez o personagem mais complexo da obra toda, é um cara também que ele não te conquista muito. Isso é uma questão muito grande do Nolan. Ele tem a dificuldade de fazer personagens cativantes. O personagem mais cativante da história do Christopher Nolan é o Coringa do Heath Ledger, que inclusive é provavelmente o personagem não só mais importante, mas mais lembrado dos filmes do Batman, especialmente o Dark Knight, muito porque foi um dos poucos casos em que o Nolan conseguiu acertar na criação de um personagem. No geral, ele faz personagens muito meia boca. Além disso, o Nolan tem uma questão muito grande de fazer uma historinha muito fechada. Você assiste um filme do Nolan e você não sai com a cabeça explodindo. Você sai normal, porque ele meio que disse o que você precisava pensar. Quando você assiste o filme do Scorsese, por exemplo, você pode sair com a cabeça toda estourando, porque você vai ficar dias e dias pensando sobre o que você assistiu. Os filmes do Nolan não. Você assiste o filme do Nolan, dá 2 dias, você meio que esqueceu dele. Você não fica... Ele não aluga um triplex na sua cabeça. É isso que eu quero tentar dizer. Ele não aluga nada na sua cabeça. Nem um carro na sua cabeça ele aluga. Não aluga nada. Eu não me lembro de assistir um filme do Nolan em que a história é necessariamente cativante. Isso é uma coisa que me incomoda, que incomoda muita gente. Quando a gente vê Odisseia, a gente vê que é um filme extremamente bem filmado. Cara, a cena do cavalo de Troia é uma das melhores cenas que eu já vi nos últimos meses, assim, cara. Muito bem feito. Eu me senti completamente imerso na cena. Mas eu não me senti imerso com os personagens. Os personagens dele não dão liga, sabe? Inclusive, em Dunkirk, que é um filme dele de guerra, que as pessoas, enfim, falam, também divergem muito em relação a ele, os personagens, pasmem, não tem nome. Você sai de um filme de 1h40 sem saber o nome das pessoas que você tá assistindo. Porque ele é extremamente frio nesse sentido. O Nolan não sabe, ou pelo menos não mostrou até agora, fazer personagens que sejam de fato cativantes e intrigantes. E isso é o que leva o limite técnico do Nolan. Porque você assiste o filme dele e você entende que ele tem um trabalho do caramba pra poder fazer, mas é um filme que fica preso nesse sentido. A história também é uma parte muito importante e ela sempre fica aquém do resto do filme. Cara, Inception é impressionante o como que eu cago pro protagonista que o DiCaprio faz. O DiCaprio é um bom ator, ele não atua mal nesse filme, mas o personagem dele, cara, é extremamente sem graça. Eu até falei isso na minha análise de Inception. Se você não viu, vai lá assistir, tá no primeiro episódio, a minha análise de Inception, e você vai ver que eu falo exatamente isso. É um personagem que eu não me importo com o que acontece com ele. Por mais que todas as situações ao redor dele façam eu querer me importar, eu não me importo, porque o Nolan não sabe fazer um bom personagem, e aí você não se conecta com ele. Isso é um problema crônico do Nolan que ele se recusa a resolver. Convenhamos, galera, o Nolan não precisa acordar às 5 da manhã para pegar um transporte público. Ele não precisa se preocupar em pagar a conta de luz no fim do mês. Ele tem um hiperfoco tão grande em gravar uma câmera 70mm, por que ele não usa esse hiperfoco dele para pegar um livro de roteiro, para pegar um livro de enredo, para pegar um livro de arco de personagem, de arco negativo, de arco positivo? Parece que ele não entende nada disso. E os personagens dele continuam sendo sem sal. Eu fico imaginando se Christopher Nolan fizesse filmes que ele não fez. Então, por exemplo, ele provavelmente faria um ótimo trabalho em Avatar, porque Avatar é muito semelhante aos filmes do Nolan, aquela coisa do espetáculo visual. Mas ele provavelmente se daria muito mal em Taxi Driver, que é um filme extremamente humano, um filme extremamente ecológico, que ele entra na sua cabeça, que você se conecta com o personagem. As coisas do Nolan parecem limpas o tempo todo, perfeitas o tempo todo, e isso gera um pouco de desconexão, porque a sociedade não é assim, a realidade não é assim. O motivo pelo qual a gente se apaixona pelo Homem-Aranha, por exemplo, não é porque ele é perfeito, porque ele tem exatamente os mesmos problemas da gente. E isso faz a gente se identificar. O Nolan parece que não entende isso. E os filmes dele ficam sempre frios e desconexos
da realidade. Basicamente isso, é por isso que muitas pessoas gostam do Nolan e muitas pessoas não gostam. A gente que faz audiovisual, a gente que estuda audiovisual, a gente tem que sim se inspirar muito no Nolan, porque ele é um cara que de fato não recusa um trabalho pesado. A gente muitas vezes fica com preguiça de gravar, com preguiça de fazer alguma coisa. O Nolan não é esse cara. Ele se importa muito com a perfeição do que ele tá fazendo. E nisso a gente tem que sim se inspirar. Mas o problema é muitas vezes como as pessoas idolatram ele e esquecem problemas crônicos que ele se recusa a resolver. Então cria uma situação muito complexa. Além disso, o Nolan ele tem um problema que ele vai dar entrevistas, ele é meio Ulisses, sabe o Ulisses dando entrevista? Que tipo, ele passa uma vibe meio arrogante quando ele dá entrevista, e isso também faz com que as pessoas não gostem muito dele. Mas é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Muito obrigado, manda pra minha ex. Eu sou o Chama, mas é basicamente isso. Gostou desse esqueminha? Eu sentado aqui, mais calminho, só dando opinião. É uma coisa mais direta, uma coisa mais rápida. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.